Graça e paz, queridos irmãos. Para nós meditarmos nessa noite na palavra do Senhor, convido a amada igreja para abrir sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Estarei lendo apenas o verso 1 ao verso 3. Gálatas, capítulo 6, 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 6, 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Meus queridos irmãos, este mês de setembro, mês especial para nós, onde a nossa igreja, pela graça de Deus, está realizando mais um ano de existência. E nós precisamos ver se realmente a nossa igreja tem as marcas de uma igreja saudável, uma igreja que Cristo é o centro, que a palavra de Deus ela que governa as nossas vidas, onde realmente nós estamos exaltando a Deus. E o objetivo desse mês, dessas mensagens, é sobre falar sobre a igreja de Cristo, falar sobre a igreja Emanuel. Nessa noite eu gostaria de destacar, nesse texto, 3 marcas de uma igreja saudável. Primeira delas, uma igreja que repreende o pecado. Segunda marca, a marca do amor que os irmãos exercem para com todos. E a terceira marca, uma igreja que serve os seus irmãos. Essas 3 marcas é essencial para uma igreja saudável. Nós muitas vezes queremos experimentar um avivamento, queremos ver Deus agir de uma maneira poderosa em nosso meio. Queremos ser uma igreja grande, uma igreja que exerça uma influência no nosso bairro, mas muitas vezes nós estamos a desejar daquilo que Deus quer de cada um de nós como igreja de Cristo. Então nessa noite eu gostaria que os irmãos pudessem estar bem atentos se você, que pertence à igreja de Cristo, tem desenvolvido essas marcas na sua vida e automaticamente na nossa igreja. Mas o texto começa dizendo, irmãos. Eu preciso dizer para você que a pessoa que está ao seu lado, ela é seu irmão. É seu irmão em Cristo. Você pertence a uma família. Muitas vezes nós não damos o devido valor a essa palavra, irmão. Irmão que é estar junto, andar junto, viver junto, amar, servir, corrigir. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se algum irmão cometeu algum pecado, se algum irmão tem alguma fraqueza, você que é irmão precisa corrigir. Essa é uma marca de uma igreja. Hoje, irmãos, muitas igrejas já não corrigem, não repreendem o pecado. Isso não é agradável às pessoas. Ninguém gosta de levar um puxão de orelha. Mas é necessário. Veja o que Paulo está dizendo. Irmãos, se alguém for surpreendido no meio de vocês, vocês precisam corrigir. Então, você que está aqui nessa noite, a pessoa que está ao seu lado é seu irmão. E ele pode cometer erros, ele pode cometer faltas, ele pode pecar, assim como eu, como você. Ele é seu irmão. E se ele tem faltado, se ele tem pecado, se ele tem transgredido, você precisa corrigir. Nós precisamos estar atentos à vida espiritual do nosso irmão, não cuidar da vida dele, não ficar investigando o que ele está fazendo. Mas se porventura ele errar,
nós, como irmãos, precisamos nos preocupar com ele. Esse é o objetivo do corpo de Cristo, essa unidade. Nós precisamos alertar esses irmãos, esse caminho que você está indo não vai te levar a lugar nenhum, vai estar levando você para longe do Senhor. É necessário, irmãos, corrigir. E também é necessário ter o espírito de humildade para reconhecer, para aprender. Ao longo desses anos que eu estou aqui, quantas e quantas vezes eu fui repreendido? Algum irmão que se preocupou com a minha vida, que não gostaria que eu fosse para outro caminho, um caminho longe de Deus. E eu agradeço as exortações, as correções, para que eu pudesse andar no caminho que agrada a Deus. Quando nós exercemos essa atitude de corrigir os irmãos, é sinal que existe um amor entre nós, que de fato nós estamos preocupados com os nossos irmãos. Nenhum de nós podemos bater no peito aqui, eu espero. Eu já tenho aqui 20 anos, 30 anos, eu já sou maduro o suficiente e eu não vou cometer nenhum erro. Eu creio que não existe, ninguém vai se atrever a dizer isso. Porque todos nós somos sujeitos, estamos passivos a errar, a tropeçar. Todos nós. E você, que é o nosso irmão, precisa corrigir quando perceber isso. Infelizmente, muitas igrejas hoje já não têm essa preocupação. Às vezes até sabe que aquele irmão está indo para outro caminho, mas não tem essa coragem, esse amor, essa preocupação com o corpo de Cristo, com a igreja a qual pertence, com a sua família da fé. Não tem coragem de chegar no irmão e repreender, mas tem coragem para contar para outros irmãos, para espalhar boatos, para agravar mais a situação, para, às vezes, até degrenir a imagem da pessoa, a imagem da igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Então veja, o estado que às vezes nós nos colocamos, eu sou espiritual, eu sou mais maduro do que o meu irmão, eu já tenho muitos anos na fé, eu já tenho mais experiência do que o meu irmão, então nós às vezes colocamos um patamar de superioridade. E Paulo está dizendo, vocês que são espirituais, vocês que andam no Espírito, vocês que têm fruto do Espírito, vocês têm que corrigir esses irmãos que fracassou, que tropeçou, que quebrou algum mandamento, que não está agradando a Deus, que está indo para outro caminho. Vocês que são espirituais têm que corrigir. Essa é uma marca de uma igreja saudável, irmãos. Nós estamos chegando aqui a 38 anos de existência. Nós precisamos ver se realmente temos levado a sério a palavra de Deus. Nós não podemos apenas se tornar ouvintes e deixar de praticar a palavra de Deus. Temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Então, novamente, eu vou lembrar você que a pessoa que está ao seu lado é seu irmão em Cristo. Você precisa, se for necessário, corrigir. Você que anda no Espírito, capítulo 5 dessa carta, fala, aquele que anda no Espírito, aquele que tem o fruto do Espírito, pratica isso. Você que é espiritual, corrige o seu irmão. E o verso ainda 1 diz que nós precisamos corrigir como? Com espírito de brandura. E aqui entra, irmãos, a segunda marca, o amor. Nós precisamos corrigir com amor. Primeiro, se nós não amarmos os nossos irmãos, nós não iremos nos preocupar com a vida espiritual deles. Esse é o primeiro ponto. Mas quem ama a sua família, quem ama o seu irmão, se preocupa pelo caminho que ele está andando.
Então, se você ama, você tem que corrigir, você tem que exortar, você tem que se esforçar para que ele possa entender o perigo que ele está correndo, a maneira como ele está levando a vida, uma vida apática, uma vida irrelevante, uma vida sem compromisso, uma vida sem integra, sem uma vida de entrega total a Deus, uma vida sem temor a Deus. Quem tem esse discernimento, essa maturidade, consegue perceber isso. A ausência do irmão, as faltas que o irmão não está presente, a maneira como essa pessoa se relaciona com Deus. Quem tem uma certa maturidade consegue perceber que esse irmão está em falta e você precisa corrigi-lo com espírito de brandura. Não bater no peito e dizer, eu sou diferente, eu sou melhor, graças a Deus eu sou diferente. Não, se preocupar. Ele é o irmão, ainda que fracassou, que tropeçou, ele não deixou de ser seu irmão. É necessário corrigir com espírito de brandura. E o primeiro ponto é você demonstrar o seu amor para com essa pessoa. Essa é uma marca que precisamos corrigir essa pessoa, e essa pessoa vai ser restaurada. O que vai ser restaurada? Ela vai voltar ao seu estado natural anterior. Ela vai voltar para aquele lugar que ela estava, de compromisso com Deus. Nós precisamos se preocupar uns com os outros. Essa é uma marca de uma igreja saudável. E o verso 2. Antes do verso 2, desculpa, irmãos. Para que não sejas também tentado. Então, via de regra, nós às vezes nos retraímos porque nós interpretamos alguns versos da palavra de Deus de uma maneira equivocada. Às vezes nós temos de chegar nesse irmão para corrigir e o irmão dizer, tire a trava primeiro do teu olho, do que tirar o alqueire o cisco do irmão, do olho do teu irmão. Às vezes nós temos essa ideia, eu já ouvi isso, fui corrigir a pessoa, melhor você tirar a trave primeiro do teu. Não que eu estava cometendo coisas erradas, mas as pessoas se armam, querem se defender, né? Certa vez eu fui corrigir um jovem, e naquela época eu não era pastor, era apenas um diácono, e eu fui corrigir, que eu amava aquela pessoa, aquele jovem, e ele disse, eu não sou todo mundo. Não é porque você errou, porque algumas pessoas erraram, que eu vou errar também. Sabe, já veio com grosseria. E passado poucos meses, essa pessoa errou, porque não ouviu o conselho. Nós precisamos aconselhar as pessoas. Mas tem pessoas que vêm armadas, né? A pessoa falta essa humildade de aprender. Quantas e quantas vezes nós colocamos em um nível, num patamar, e achamos, eu não preciso aprender mais nada, já tenho muitos anos aqui. Já está com a mente cauterizada, o coração duro, resistindo contra o Espírito, tapa os ouvidos para não ouvir a verdade. Irmãos, nós precisamos estar tendo essas marcas de corrigir, de repreender e de amar. Mas também nós não podemos cair nos mesmos erros, cometer os mesmos pecados. É isso que o verso 1, parte final, diz, para que não sejas também tentado. Você vai corrigir aquele irmão, daqui a pouco você está cometendo os mesmos pecados, ou já está cometendo, ou vai cometer. Nós precisamos estar tendo uma vida de vigilância, irmãos. Como é bom nós termos uma vida que agrada primeiramente nosso Deus, e ao corrigir as pessoas possam ver em nós, realmente, esse irmão leva Deus a sério. Realmente esse irmão tem um caráter de um cristão. Realmente esse irmão traz as marcas de Cristo no corpo. Realmente a palavra desse irmão não tem curva, ela é reta, é sim, sim, não, não. Esse irmão não fica dando voltas, esse irmão não tem uma vida oculta, não tem sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos ter isso, irmãos. Nós somos espelho das pessoas, somente as pessoas novas, ela espelha muito em nós.
E elas querem ver a imagem de Cristo em nós. E nós precisamos ter essa marca também, de uma vida que agrada a Deus. Assim como eu cheguei na igreja há muitos anos atrás, eu me espelhei muito em pessoas que andavam com Deus, pessoas que levavam Deus a sério. Lógico que o nosso maior alvo sempre será o nosso Mestre, o Supremo Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo habita nas pessoas, Cristo habita em nós. E a pessoa, quando chega aqui, ela vai se espelhar no seu caráter. Então, é isso que Paulo está dizendo. Guarda-te, para que não sejas também tentado dos mesmos erros dessas pessoas. Agora, o verso 2, esse é o terceiro ponto. Levai as cargas uns dos outros. Meus queridos irmãos, nós precisamos... A ideia aqui de levar cargas uns dos outros é ombro a ombro. Nós precisamos estar junto com esses irmãos. O texto não está dizendo que nós precisamos tolerar o pecado, não é isso. Não é que nós precisamos andar com esses irmãos cheios de pecados. É ajudar esse irmão a fugir do pecado, abandonar o pecado, ser restaurado, ser corrigido, para que ele possa realmente entender que não vale a pena continuar nesse caminho, que não vale a pena levar uma vida na imundícia. Então nós precisamos ser ombro amigos para esses irmãos. Tem muitas igrejas que, quando vê a cana quebrada, ela termina de esmagar. Nós precisamos ser ombro amigos, estar junto. É isso que diz o texto, verso número 2. Levai as cargas uns dos outros. Como é bom saber que o seu irmão que está ao seu lado, ele pode ser um ombro amigo nos seus momentos difíceis, nas suas dores, nos seus temores, nas suas falhas, quando você está entristecido, quando você está abatido. Aqui pode ser vários pesos que nós temos que lidar, menos o pecado, irmãos. Pecado não pode andar no meio do povo de Deus. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Isso faz que o povo de Deus fique prostrado, que impede o avanço do povo de Deus, o avanço da igreja. Desde Gênesis, quando a gente olha para trás, nós iremos ver que o que destruiu o povo de Israel não foi os inimigos, foi o pecado. Não eram os inimigos que era maior, mas tinha mais força. Não, foi o pecado. E assim é na igreja, irmãos. O pecado é um dos maiores inimigos que nós temos. Então nós não podemos ser ombros amigos para essas pessoas. Ser ombros amigos para aqueles que são fracos, que tropeçam, mas que se arrependam, que querem ter uma nova vida, uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida de inserir no corpo de Deus. Nós precisamos ajudar esses irmãos, ombro a ombro. E como é bom saber que podemos contar com os nossos irmãos, porque nós levamos vários tipos de peso, nós temos vários fardos na nossa vida. E ser cristão é essa ideia de ser anônimo, de ser indivíduo, né? Ser cristão em casa não existe. É um corpo, caminha junto, onde nós podemos chorar junto, nos alegrar junto. Mas se porventura você vê que algum irmão ainda está um pouco fraco, você tem que ser um ombro amigo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu quero que você supere esse momento difícil da sua vida. Eu quero que você suporte esse obstáculo, que você passa por essa fase. É isso que Paulo estava exortando esses irmãos. Meus irmãos, e isso nós podemos ver através do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um grande exemplo. As pessoas, quando chegavam quebradas, feridas, machucadas, era restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo tratou várias pessoas com ternura. Ele lidou
com a mulher pecadora, que é a mulher que está registrada em Lucas 7. Ele se deparou com aquele ladrão na cruz, arrependido. Cristo estava ali como ombro amigo, trazendo esperança para ele. Cristo tratou com Simão Pedro, recentemente nós ouvimos a restauração de Pedro. Cristo não estava esmagando as pessoas que realmente se arrependeram de seus pecados. Aquela mulher que se derrama aos pés de Cristo, e diz o texto, pecadora, mas agora ela encontrou Jesus Cristo, agora a vida dela tem sentido, e ela chora aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador, que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, e Cristo trata com ternura. Quando os demais julgam ela, Cristo acolhe com amor. Assim como o ladrão na cruz, aquele homem que estava pagando por causa dos seus pecados, Cristo acolhe. Simão Pedro, toda aquela arrogância, aquela autoconfiança, negou a Cristo, mas foi restaurado por Cristo. Chorou amargamente, reconheceu que ele foi um covarde, se arrependeu, foi restaurado por Cristo. Aquela mulher que foi surpreendida em adultério, Cristo não a condenou. Cristo diz: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Os homens já estavam com aquela sede de vingança, queria matar aquela mulher adulta. Mas atira a primeira pedra quem nunca pecou. Daqui a pouco as pedras começam a ser soltas, porque todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas contra o nosso Deus. Nós precisamos aprender com Cristo. Existem pessoas ao nosso redor, existem irmãos ao nosso redor que cometem erros. Nós precisamos ajudar esses irmãos a superar esse momento, a ser restaurado novamente, a estar inserido no corpo de Cristo, a voltar a fazer a obra de Deus, a ser um membro ativo, um membro que tenha prazer de estar servindo a Deus. É triste quando nós olhamos para os irmãos de cabeça baixa, é triste, para vir para o culto é um fardo, é um peso, não tem fome pela palavra de Deus, não tem vontade de estar junto para adorar a Deus. É triste, irmãos. Mas uma igreja que tem essas marcas saudáveis, nós precisamos repreender, corrigir, com espírito de brandura, que significa amor, assim como Cristo amou as pessoas. Cristo não terminava de crucificar as pessoas, mas as pessoas chegavam ali quebrantadas, machucadas, com a dor na alma, e saíam dali fortalecida, reanimada, encorajada para continuar a vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos inseriu no seu corpo, para que possamos ser uma igreja que agrada ao nosso Deus. Levai a cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cristo, que é o maior exemplo, que veio para servir. Nós precisamos servir, irmãos. Quando nós se tornamos esse ombro amigo, nós estamos servindo aos nossos irmãos. Como que está o seu relacionamento com o corpo de Cristo? O que a pessoa, o seu irmão pode dizer de você nessa noite? Puxa, esse irmão é uma bênção na minha vida. Esse irmão manda mensagem para mim. Esse irmão se preocupa comigo quando eu falto. Quando eu estou doente, esse irmão manda mensagem perguntando. Eu faltei domingo passado, esse irmão mandou mensagem perguntando. Esse irmão foi lá na minha casa me visitar. O que as pessoas, o seu irmão que está ao seu lado, nessa noite, pode dizer a seu respeito? Cristo, Ele foi o maior exemplo para nós. Nós precisamos amar, assim como Cristo amou. Nessa mesma carta, irmãos, capítulo 5, verso 14, diz assim:
porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta que nós precisamos fazer: quem é o nosso próximo? Meu irmão. Nós precisamos amar. Mas na igreja de Gálatas, no verso 15, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então veja, se não tem amor na igreja, qual é o contrário disso? Brigas, intrigas, vocês vão se destruir. E qual é o fim principal da lei? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Colocar os mandamentos em prática. Mas nós temos uma dificuldade para saber quem é o nosso próximo. Quantas e quantas vezes para nós agirmos, nós ficamos recalculando a rota. Quem é o meu próximo? Às vezes a pessoa está ali caída, machucada, mas nós não nos levantamos, não agimos rápido, porque ficamos recalculando. Como se a internet estivesse lenta. Há uma letargia, irmãos, na nossa vida espiritual. E Paulo exorta essa igreja: ame o teu próximo. Essa é a lei. Como que você vai amar? Servindo. Se não tiver isso, vai ter intrigas. Você não vai suportar o seu irmão. O seu irmão vai pisar no seu pé, você vai guardar aquele rancor para o resto da sua vida. O irmão um dia errou contra você, você não consegue perdoar. É isso que Paulo diz, verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu peço, irmãos, a Deus que os irmãos consigam compreender a palavra de Deus cada vez mais. Se esforce para colocar em prática. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas louvado seja Deus, graças a Deus, porque tem irmãos que estão ali, ombro a ombro, para nos carregar, para nos ajudar, nos corrigindo, nos convencendo, aconselhando: irmão, sai desse caminho, esse caminho não vale a pena. Eu já tropecei lá atrás no passado. A dor, a ferida foi grande. Então, encoraje o seu irmão a desviar desse caminho também, com espírito de brandura. Vós que julgais, que são espirituais, que têm o fruto do Espírito, demonstre isso na vida do seu irmão. E vista tempo na vida do seu irmão. Se aproxime mais do seu irmão. Não fique indiferente com a vida do seu irmão. Não fique. Essa atitude não agrada ao nosso Deus. Essa atitude não foi o exemplo de Cristo Jesus. Tem vários exemplos, irmãos, que Cristo foi lá e abençoou a vida das pessoas. E as pessoas saíam fortalecidas, encorajadas com a vida, reanimadas. Por quê? Ele exerceu o espírito de brandura, exerceu com amor, porque se preocupava com aquela ovelha. Novamente, eu vou te lembrar: a pessoa que está ao seu lado é seu irmão em Cristo. Há uma família que Deus te deu, para que você pudesse cuidar desse irmão. Não é de maneira nenhuma se intrometer na vida do irmão, mas é se preocupar com a vida espiritual dele, para que ele possa realmente agradar a Deus, para que ele possa ser um agente no reino de Deus, para que a igreja continue caminhando, sendo uma igreja modelo, uma igreja que tem essas marcas. E o último ponto que eu queria destacar, irmãos, é o verso de número 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que nos faz ter atitudes generosas, mansas, humildes, ser compreensivos, serviçais, estar pronto para servir, é reconhecer que de fato nós somos
pequenos. Quem não tem esse entendimento, quem não tem essa compreensão, que se acha superior aos demais, ela nunca vai querer ajudar os outros. Então veja o verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, ou seja, você julga que você é superior aos demais, no entanto, não é nada, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmãos, por incrível que pareça, existem muitas pessoas assim. Autoconfiança, superioridade, espírito de arrogância tremendo. Só porque já leu a Bíblia algumas vezes, só porque já teve bons cursos, tem bons livros, se acha superior. Eu já vi pessoas batendo no peito. Seja como eu. Quantas e quantas vezes nós estamos enganando a nós mesmos? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós ficamos à mercê das nossas ações? Pessoas estão sofrendo, pessoas estão tendo uma batalha contra a tentação da carne, contra o pecado, os dramas da vida, e às vezes nós julgamos que somos mais espirituais, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não conseguimos ajudar os irmãos, não conseguimos ajudar os necessitados. E Paulo está desafiando essa igreja. Gostaria que vocês pudessem amar uns aos outros. Eu gostaria que essa igreja tivesse essa marca, uma marca de uma igreja saudável. Você para de ser autossuficiente. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Todos nós precisamos de conselhos. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós iremos aprender, ainda que seja com os pequenos? Quantas e quantas vezes as atitudes de crianças nos ajudam a nós compreendermos o sentido da vida, a alegria da salvação, a inocência de uma criança? Nós nunca iremos poder dizer: eu já sei tudo. Eu já sou presbítero há muitos anos, eu já sou pastor há muitos anos. Todos nós estamos ainda aprendendo, enquanto estivermos aqui. Porque o nosso Deus é infinito. A palavra de Deus, ela se renova cada vez que é pregada. E a nossa vida, a jornada que nós temos é uma escola. Nós iremos aprender até o último dia da nossa existência. Aí você vai se colocar no patamar, no nível, e vai dizer: eu não preciso mais de nada. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos agir, nós precisamos ter essa consciência da nossa própria pequenez. E aí você vai ficar julgando o irmão que tropeçou lá atrás? Não é isso que o texto está dizendo. Você, irmão, precisa corrigir. Você, irmão, precisa agir com espírito de brandura, exercer o fruto do Espírito. Gálatas 5. Você precisa amar o seu irmão, você precisa ser ombro amigo do seu irmão. Você tem que estar pensando muito além do que realmente você é. Você tem que reconhecer que você é pequeno. Você precisa ser humilde. E assim, quando você tiver essa atitude, como que a igreja vai ser abençoada? Todos nós, se tiver essa atitude do verso 3, reconhecer que nós somos pequenos, que nós precisamos ajudar uns aos outros, a igreja presbiteriana Emanuel vai ser abençoada. Imagine cada um de nós colocar isso em prática em decorrer da semana. O quanto nós iremos abençoar a vida que está ao nosso redor. Eu termino, irmãos, dizendo que ainda que nós carregamos os fardos uns dos outros, nós só somos apenas instrumentos de Deus.
Quem vai trazer alívio aos ombros daquela pessoa é Deus. Ainda que nós oramos pelos enfermos, quem vai curar é Deus. Ainda que nós aconselhemos as pessoas que estão passando por tribulações, angústia, dramas, quem vai enxugar as lágrimas é Deus. Mas Deus nos chamou para sermos ombros dos nossos irmãos, para levar as cargas uns dos outros. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te inseriu no corpo de Cristo. A pergunta que eu faço nessa noite: você tem feito isso? O seu irmão que está ao seu lado nessa noite pode dizer isso a respeito de você? Já teve esse contato com você? Você já se importou com o seu irmão, com a vida espiritual do seu irmão? Você já corrigiu o seu irmão? Com espírito de brandura? Você demonstrou amor para com ele? Você chorou junto com ele? Você orou junto com ele para que ele pudesse abandonar o pecado? Eu sei que não é fácil, né, confessar os pecados. Quantas e quantas máscaras nós temos em nosso coração. Mas Deus nos deu a Igreja de Cristo para que nós pudéssemos superar esses momentos. Nessa noite, eu queria deixar essa mensagem, dessas 3 marcas de uma igreja saudável. Nós iremos apenas ser instrumentos de Deus. Quem vai restaurar é Deus. Pode ter certeza disso. Quem perdoa os pecados é Deus. Quem restaura é Deus. Não se esqueça disso. Mas você é o agente, você é o instrumento de Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome por esta noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por mais este mês que a Tua igreja, pela Tua graça, está realizando mais um ano de existência, onde ao longo desses anos a Tua igreja tem se esforçado para ser uma igreja agradável a Ti, para que pudesse ter essas marcas de uma igreja que realmente ama a Deus, que prioriza a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus de uma maneira fiel. E nós rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a nós praticarmos, a nós vivermos essas verdades, para que possamos ser um instrumento em Tuas mãos, para abençoar a vida da Tua igreja, abençoar a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, que nós possamos corrigir os nossos irmãos com espírito de brandura, pois uma igreja com pecado, ela não vai a lugar nenhum. Ela fica prostrada, ela não cresce, ela não agrada a Deus, ela não consegue impactar esse mundo, ó Deus. Que o Senhor venha trazer na consciência de todos nós que não vale a pena ter uma vida na promiscuidade, uma vida no adultério, uma vida na fornicação, uma vida na imundícia do pecado, ó Deus. Que o Senhor nos convence de todos os pecados, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a nós lutarmos contra esses erros, fugirmos dele, para que possamos ter uma vida santa, uma vida que Te agrada, ó Deus. Pois nós sabemos que o Senhor não tolera o pecado, ó Deus. Aqueles irmãos fracos, aqueles irmãos que têm cometido faltas e cometido pecados, que nós possamos cuidar desses irmãos de uma maneira correta, conforme a Tua palavra nos instrui, que nós possamos ser esse instrumento precioso em Tuas mãos, para que esses irmãos possam ser restaurados e que possam voltar no corpo de Cristo com uma atividade correta, com motivações corretas, e assim eles possam continuar sentindo a alegria da salvação, a alegria de estar fazendo a Tua vontade, ó Deus. Ó Deus, nos ajude a nós sermos uma igreja que realmente temos prazer de servir aos nossos irmãos, levar os fardos uns dos outros, ó Deus. Foi para isso que o Senhor tem nos capacitado, foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor tem derramado ricas bênçãos na nossa vida, Pai.
fortalece os músculos da nossa fé, que nós possamos caminhar essa corrida de uma maneira correta, possamos correr com perseverança, possamos andar nesse caminho reto, para que possamos ter uma vida aprovada por Ti. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.